Aqui no Brasil, a Embaixada da Venezuela pediu uma reunião com o governo brasileiro depois do presidente Lula e o Itamaraty criticarem o processo eleitoral do país, exatamente por conta desse sistema que não permitiu o registro da candidata de oposição a Nicolás Maduro. Vamos voltar com o nosso repórter em Brasília, Pedro Teixeira. Pedro, a Venezuela primeiro reagiu com Maduro praticamente chamando Lula de lacaio, daquele comunicado, depois do comunicado do Itamaraty, agora quer uma reunião com o governo brasileiro, meu caro? A sensação que fica, Thaís, é a seguinte: num primeiro momento, como era uma nota do Itamaraty, as autoridades venezuelanas avaliaram como se fosse uma posição apenas do Ministério das Relações Exteriores, dos diplomatas, que são vistos como pessoas técnicas da área de relações internacionais. A partir do momento em que as autoridades venezuelanas avaliaram de que, de fato, o presidente Lula estava chancelando a posição do Itamaraty, classificou inclusive como grave em declaração ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, ontem, o impedimento a Corina Yoris de disputar as eleições na Venezuela. O embaixador da Venezuela, o Manuel Vadel, que responde a Nicolás Maduro, procurou o Palácio do Planalto. Isso aconteceu na última quarta-feira, antes inclusive dessa declaração do presidente Lula, pedindo um encontro com o Celso Amorim, que é o assessor de assuntos internacionais do presidente Lula, para que eles pudessem conversar. Esse encontro deve acontecer na próxima semana, na tentativa de certa forma, trazer alguns pontos, mas o que a gente sabe do Palácio do Planalto é que, pelo menos por enquanto, esse posicionamento do presidente Lula deve ser mantido. Isso porque, segundo auxiliares do presidente, ele ficou bastante descontente, tanto com o impedimento da Corina Yoris de disputar as eleições, como a falta de preocupação, que foi um ponto, inclusive dito por ele ontem, que ele disse ao Maduro, de tentar fazer com que as eleições fossem as mais democráticas possíveis, o mais aberto possível, como disse o presidente Lula, justamente para fortalecer a imagem que ele vinha defendendo de democracia na Venezuela, mas que está sendo questionada. Inclusive, mais cedo, a Maria Corina Machado, que foi impedida judicialmente de disputar as eleições com justificativas questionáveis, mas com justificativas judiciais diferentes do impedimento da Corina Yoris, ela publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo tanto ao presidente Lula como também ao presidente da França, Emmanuel Macron, e ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pelos posicionamentos sobre as eleições na Venezuela. Ponto importante é que o embaixador está querendo discutir, mas no Palácio do Planalto a avaliação é de que, se as coisas não mudarem nas próximas semanas e nos próximos meses, antes do pleito, que acontece no dia 28 de junho, o Brasil não deve mudar de posição. Viu, Thaís? Volto com você. Obrigada, Pedro.